Não, e assim, Paulo, eu posso até estar enganado no que eu vou falar, mas eu acho que na mídia tradicional, né, a gente sabe, os grandes sites tradicionais de jornais e tal, é até natural você ter setoristas que torcem para outro time. Mas na mídia Sim, segmentada, eu acho muito mais difícil você ter um setorista que torce para o outro time dentro de uma Netflix, de outros, não sei citar todos aqui, outros sites desses assim. Eu acho que é mais provável você ter jornalistas que sejam tricolores, porque é uma mídia exatamente. independente. Olha, sendo bem sincero, eu conheço praticamente todos os setoristas, todo mundo dos sites aí que existem, Saudações, Explosão, Flu News, eu não conheço ninguém que não seja tricolor. Exato. Porque essas mídias segmentadas, elas começam pequenas, mas o quê? Focando no clube. E por que começam focando no clube? Porque são tricolores. Uhum. Então não faz sentido nenhum você, de repente, achar que um cara que está tanto tempo na mídia, tanto tempo naquele site, cobrindo o clube, seja, de repente, vascaíno, flamenguista, o que for. É o que você falou, a paixão, ela cega um pouco as pessoas, né? Elas começam a tomar conclusões porque estão com raiva. E aquele negócio, foi o que a gente estava falando antes. Elas podem até não gostar do que você posta, ou do momento que você posta, mas é verídico. E as coisas precisam ser mostradas. Porque imagina só, de tanta coisa errada que acontece. Imagina se isso não chegasse à torcida. Já está difícil com a torcida contendo informação. Imagina se não tivesse informação. Como é que seria? Exatamente, Júlio. E essa é uma das minhas motivações para continuar sendo duro em relação à informação, não duro no sentido de vingativo ou Não, duro no lógico que não. sentido de prejudicar, mas duro no sentido de fiscalizar mesmo, porque eu acho que isso é bom para o clube, porque quando Sim, você aponta um erro, você dá a chance do clube vir a público e falar, olha, não tá errado como você está achando que está, ou como você está publicando que está, ou então, obrigado, a gente vai corrigir esse erro, sabe? Não, só que as pessoas acham assim, pô, tá vendo? O Fluminense aí tá mal e você publicando mais um problema pro Fluminense para deixar o Fluminense pior ainda. Não, isso é levar para baixo do tapete o problema, não adianta. você não está criando problema, você está contando que ele existe. É diferente. Exatamente. Não, e outra coisa que eu sempre falo no Twitter é que o torcedor ele tem mania de culpar a janela pela paisagem. Então, assim, a gente não tem culpa, a gente só reproduz, a gente só reporta, a gente só descobre uma informação, um erro que já aconteceu. Não foi a Sim, gente que foi lá e fez o erro, não foi a gente que não renovou o contrato do Evanilson quando tinha que renovar, não foi a gente que não renovou o Marcos Paulo quando tinha que renovar, não foi a gente que recebeu 1 milhão de reais em espécie, um carro que não era nem forte, mas era de uma empresa e ainda não, entendeu? Sabe? Não sim. foi motivo. A gente só está publicando as coisas que aconteceram e depois que o clube confirmou, sabe? Não foi a gente que renovou por 2 anos com o Pablo Diego, cara. Nem com Pô, o Julião. não, sabe? Então, sob argumento, por exemplo, do Pablo Diego, de que o empresário gosta muito do clube e queria ajudar o Fluminense a conseguir alguns dividendos depois. Ah, pelo amor de Deus, cara. Então, Nossa, essa foi terrível. Meu Deus do céu. não, o Mário também disse em entrevista coletiva que ele confiava no Marcos Paulo, que se não, Fala do empresário dele, né? que não chegasse uma proposta até o final do ano que o jogador iria renovar, e aí, não renovou. O pessoal jogar no Google aí, ó, Mário Bittencourt, Marcos Paulo, renovação. Eu lembro, eu vi essa entrevista, eu acompanhei ao vivo pelo Essa YouTube essa pergunta entrevista foi do minha, Mário. inclusive. Eu lembro disso. Essa E pergunta ele, foi minha, papo inclusive. de que. Eu na hora até comentei, eu estava assistindo com meu filho, eu falei, cara, como assim você vai confiar em papo de empresário, de jogador, na boa fé? Não é dizendo que tenha má fé, mas o empresário ele só vê uma coisa, a gente sabe muito bem que é o cifrão na frente. E aí vai com um Exato. papo desse, de que pode deixar, ó, que se ninguém der proposta, a gente vai renovar com você no final do ano. Isso não existe, né, cara? Haja ingenuidade para um cara tão tarimbado quanto ele. Exato. Eu não acredito muito na ingenuidade do Mário. Não, Eu eu acho que também não, foi meio irônico. sim. O Mário é muito cascudo para isso. Eu acho que ele falou aquilo para jogar para a torcida, de alguma maneira, porque eles deram um mole muito grande, assim. Claro, teve a pandemia. Ninguém esperava pela pandemia, tudo bem. Mas ainda assim, foi um grande mole do Fluminense, porque a gente não vê todo dia. O Fluminense, no espaço aí de 6 meses, perdeu 2 jogadores que, pô, Sim, convenhamos, seriam é titulares em praticamente importante. qualquer clube do Brasil. O Evanilson, que para mim
no Brasil de jovem atacante que joga na posição dele só não é melhor do que o Pedro. E o Marcos Paulo, que se jogar o que a gente acha que vai jogar, é jogador para ser titular de qualquer time do Brasil. Não estou falando nem teve nesse meio tempo um outro ainda que foi o Dodi, né? Que se perdeu o Dodi também. Agora, esse você está falando do Marcos Paulo, cara, pode até ser uma bobagem que eu vou falar, mas assim, eu acho que o erro começou, Paulo, no início de 2020, quando você chega a público, e se você chega a público, evidentemente você já chegou para o jogador e para o empresário dele, e fala que, olha, a bola da vez para vender é o fulano de tal. Era óbvio que a bola da vez é o Marcos Paulo. Todo mundo sabia disso. Mas a partir do momento que você verbaliza e fala para o cara, olha, eu quero te vender esse ano, é um garoto jovem, o cara já começa a viajar, criar planos para a Europa, e aí ele não vai querer se frustrar no meio do ano, de chegar, porra, eu ia sair, vou ter que continuar aqui. Você já trabalha negativamente a cabeça do atleta. Não, já botou uma placa de vende-se já para... Exato, e você já cria uma expectativa, porque é um jogador jovem, tem 18, 19 anos, então ele já vai criar aqueles sonhos dele de ir para a Europa, entendeu? Então, eu acho que o primeiro erro foi ali, já chegar e nomear, tipo, ó, quem vai ser vendido vai ser o Marcos Paulo. Daí para lá, meu amigo, foi tudo ladeira abaixo. Exatamente, o Fluminense ainda teve uma proposta do CSKA de 7 milhões de euros, que recusou no início do ano, porque esperava que fosse vender o Marcos Paulo por muito mais, e aí calhou da pandemia estourar. Mas, assim, eu acho que realmente o Fluminense deu muito mole, porque independente do que aconteceu, sabia-se desde sempre que o Marcos Paulo, desde sempre não, mas assim, nos últimos 2, 3 anos, Marcos Paulo tem passaporte comunitário europeu, isso faz uma diferença absurda, e o clube já sabe... estava na seleção portuguesa. Todo mundo sabe disso. A seleção brasileira e seleção portuguesa disputando o jogador. E, cara, assim, é o tipo de coisa que você não espera da merda. Você vai lá e mete um contrato de 5 anos e acabou. Sabe? Se você não vender, tudo bem, azar. Se você não conseguir vender, se for um Leme da vida, ok, é um risco. Mas pode ser um Gerson na vida, que você vai lá e vende por 16, 17 milhões de euros. Sabe? Aí acontece do Canu, zagueiro Canu do Botafogo, está sendo vendido por muito mais do que o Fluminense vai conseguir vender, se vender o Marcos Paulo. E o Canu não é nem o melhor zagueiro do Botafogo, teoricamente, né, cara? Ele tá saindo um preço muito maior que o Marcos Paulo. Né? E, assim, sem querer alfinetar, mas já alfinetando, na última coletiva dada por ele, ele chegou a ameaçar jogar a culpa na gestão anterior, do Marcos Paulo também. Não, porque... Aí, acho que ele... Não sei se ele pensou bem na hora e retrocedeu no discurso. Mas ele chegou a citar... porque eu não gosto de falar da gestão... Mentira, adora falar da gestão anterior. Adora. Eu não gosto de citar a gestão anterior... E já, quase que tentou jogar a bomba pro Abate também, mas aí ele acabou recuando. Mas realmente são situações que não podem ocorrer. E me preocupa muito, cara, ver essa nossa base maravilhosa que a gente tem aí hoje em dia, principalmente sub-17, e ver a falta de habilidade da gestão atual em lidar com esses garotos, em lidar com essas renovações, e a gente perder parte deles na mesma situação, entendeu? Eu fico muito preocupado com isso. É uma preocupação muito grande, assim, pelo menos o Fluminense, o Luiz Henrique tem contrato até 2025, se eu não me engano, Martinelli tem contrato até 2025, Calegari também tem contrato longo, né? Calegari também, então o Fluminense teve que aprender na base da porrada, né? Tem contrato longo, mas assim, eu acho que o Fluminense vai ter problema com o Miguel. O Miguelzinho. Eu acho que o Fluminense não vai conseguir renovar de uma forma tão simples assim com o Miguel. E é um jogador que a gente sabe que tem potencial, só tem 17 anos. A gente não sabe exatamente. Tem vários motivos que especulam. O pai dele. Ele é escroto. Isso, aquilo. Só que ninguém sabe de fato o que acontece. O moleque não joga. Ele poderia ter participado dessa campanha de sub-17. Poderia estar em alta de novo, aí, junto com os moleques de sub-17. Poderia estar na verdade, poderia ter reforçado 3 times, que é o sub-17, sub-20 e sub-23. Ele tem idade para reforçar os 3. E não jogou nenhum. Não jogou nenhum. Cara, assim, é que você já antecipou que ninguém faz ideia, mas dentro da sua visão,
que você acha que pode acontecer, afinal de contas, Paulo? Porque eu, como torcedor, tá? Todo jogo, eu sou chato. Todo jogo pergunto por que não coloca o Miguel. Tu vê aquele time jogando aquele futebol maravilhoso, para não dizer o contrário, e eu pergunto, gente, não é possível que o Miguel seja pior que A ou B que estão ali, jogando nada. É importante lembrar, ô Júlio, que até o início da pandemia, o Miguel era o jogador que tinha dado mais assistências para gols do Fluminense. Sim, eu lembro. E chegou a ser titular contra o Bangu, foi muito bem. Meteu bola na trave, deu assistência, jogou bem. Então, na sua visão, o que você vê que de repente, na sua opinião, não é informação, opinião, o que você acha que pode acontecer? Questão de bastidores mesmo. Acho que a relação complicada com o pai do jogador, que fez as exigências aí para poder renovar o contrato, tem uma exigência contratual do Miguel que ele tem que estar no time profissional, mesmo desde os 17 anos, assim, por isso que ele não joga na base. Entendi. Para renovar, o Fluminense teve que aceitar o fato do Miguel estar sempre no time profissional. O Diniz começou utilizando o moleque pouco a pouco, depois o Odair utilizou ele bastante no Campeonato Carioca, conseguiu mostrar que que poderia ajudar, não que fosse imprescindível para o time, mas que poderia ajudar, porque assim, se você coloca na balança o que o Felipe Cardoso fez, o que o Caio Paulista fez, o que o próprio Igor Julião fez, o que o Egídio fez, o que o Hudson fez, você vê que que são pesos completamente diferentes em relação ao que o Miguel poderia fazer e não teve, sei lá, 10% das oportunidades que os outros tiveram. Sim. Então, o Fluminense tem ali a prata da casa e ele simplesmente fala assim, ó, você, criado aqui em Xerém, a gente sabe que você é um moleque de potencial, mas aguarda aí, espera aí, a próxima. Ah, não, a gente vai dar mais 10 chances, vai dar mais 20 chances pro Felipe Cardoso, aguarda, mais 30 chances. Na 31ª, se ele for mal, a gente... Não, na 32ª, espera. E vai assim, vai enrolando, enrolando, enrolando. Aí depois o que acontece? Cria uma animosidade muito grande entre o staff do jogador com o Fluminense. O Fluminense, de certa maneira, é refém por conta da Lei Pelé. O Miguel não tem 18 anos ainda, né? Mas não é só o Fluminense. Todos os clubes são reféns. Exato. Se todos os clubes são reféns e só o Fluminense toma, alguma coisa está acontecendo de errado. Então, eu entendo que o Miguel deveria sim ter mais oportunidades, nem que se refizesse o contrato, conversasse com o pai dele, ó, deixa ele no sub-23, deixa ele no sub-20, porque aí é bom até para você, porque se o torcedor vê que ele está jogando muito bem no sub-20, vai ficar com mais ainda, vai pressionar, e aí não vai ter nem como não colocar, sabe? Mas assim, do jeito que tá, botou o moleque num limbo absurdo, coloca o moleque em jogos completamente aleatórios, que o jogo já está perdido praticamente, para jogar 15 minutos, mal toca na bola, é muito difícil, assim, a gente... Cara, assim, eu fiz uma somatória, outro dia eu estava dando um levantamento, na pós-paralisação, o Miguel entrou, se não me engano, agora não lembro se foram 3 ou 4 jogos, mas somou 45 minutos mais ou menos de tempo de bola. Em 6, agora são 6 meses, agora são o quê? 7 meses, já estamos em janeiro. Em 7 meses ele teve 45 minutos em campo. Enquanto se a gente for levantar... O Egídio precisou cometer 8 erros individuais. O Egídio precisou cometer 8 erros individuais que desencadeou Egídio, Muriel, Yuri, Hudson, como você falou já, Cardoso, Caio Paulista, João, são caras que entram, não mostram nada. Desculpa o termo, eu sei que a gente está falando aqui, o cara não tem nada a ver com isso, mas opinião minha particular, o Cardoso é uma das coisas mais horrorosas que eu já vi como jogador de futebol. Sinceramente. E o cara continua entrando. Como é que o Miguel não pode entrar? Entendeu? Um garoto habilidoso que já mostrou rendimento, que já mostrou capacidade técnica. Entendeu? Ah, Franzino, meu amigo Neymar com 16 anos era um palito. E era titular no time do Luxemburgo. Não estou falando que o Miguel é o Neymar, óbvio que não. Mas a capacidade técnica, ela supre muitas vezes isso. Entendeu? Então, o que você falou, é muita coisa de bastidor ali que ninguém traz à tona. Eles blindaram bem isso, né? Mas eu acho um absurdo com o garoto. E o que você falou, a gente vai acabar perdendo esse garoto de graça também. O Fluminense tem que abrir uma conversa. Se não quiser ser amigo do Miguel ou do staff do Miguel, pensa nas finanças do clube. Tá bom, olha só, a gente não gosta de você,
mas a gente vai botar o moleque para jogar porque o moleque é bom, e quando pintar uma proposta boa, que o clube entender que é boa, a gente vai liberar para vocês venderem e o clube vai ficar com a parte. Agora, assim, do jeito que tá, nem o moleque fica na vitrine, nem a possibilidade de renovar dentro desse tipo de relação. Você tem, o moleque fica sem rodagem, fica sem ritmo de jogo, só fica com ritmo de treino, e quando entra na fogueira, não consegue apresentar nada. A esperança é ver se vai mudar alguma coisa com quem é que seja que o Fluminense vai contratar para essa temporada, para a próxima temporada que começa nessa temporada. A esperança é que traga um técnico que trabalhe bastante base, né, cara? Eu acho que é a única esperança de encaixar o Miguel de novo aí e não perder o garoto, né? Mas, o Paulo, já que a gente está falando de gestão, você, atrás do Netflix, pegou 4 gestões, né? Pegou o final do Orcades, pegou o Peter, pegou o Abad e agora o Mário. O que você, dentro da sua experiência nesses anos todos aí, nesses praticamente 12 anos de Fluminense, você pode dizer dessas gestões? Você viu o clube evoluir realmente? Você vê uma evolução no clube através desses 12 anos ou não? Ou você acha tudo estagnado, as coisas não mudaram ainda? O que você pode falar sobre isso, mais ou menos? O Peter fez Xerém evoluir pra caramba, fez um investimento absurdo em Xerém. Dá para dizer que das poucas coisas assim que o Peter fez de interessante, Xerém foi a principal delas. Assim. Ele fez um investimento muito grande, tanto que muitos moleques foram garimpados naquela época com 12, 13, 14 anos, 10 anos, estão aparecendo agora. Isso aí é garimpo lá da gestão Peter. Quem tá com 17 agora não chegou no Fluminense com 17. Chegou no Fluminense com 10, com 9 anos. Então as pessoas têm que ter noção disso. Gestão Abad, eu acho que a preocupação maior com o lado das finanças, de você tentar manter aí um teto, até porque o Abad teve a ruptura da Unimed, né? Já no final da gestão Peter e no início da gestão Abad teve a ruptura da Unimed. Então, o Abad ali tinha uma preocupação muito maior com essa questão salarial, então eles tinham realmente que pensar muito para contratar e não ajudava, porque dirigente, a gente às vezes não sabe para que serve o scout, né? Para cada acerto incrível 10 erros bizarros, assim. Por isso que por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Para o Richarlison, para eles acharem um Richarlison, eles erraram em Robinho, Maranhão, João Carlos. Maranhão, João. E o Robinho, que foi o primeiro que você citou, foi o mais pesado, porque 7 milhões, quase 8 milhões no Robinho, cara. Foi um dinheiro assim que. Se você se você colocar na cotação atual, é até pior, porque o Robinho custou 2 milhões de euros. Foi em euros na época. 2 milhões de euros, ou seja, 12 milhões de reais hoje em dia. 13 milhões de reais, quase. E você está falando uma coisa do Abad, Paulo, talvez você possa. Depois eu vou retroceder um pouquinho para perguntar sobre o Peter, uma situação, e sobre o Abad, eu perguntar logo agora. A gente fala tanto sobre o Abad e tal, e eu concordo, ele passou bem esse perfil de questão financeira, econômica. Mas a impressão que dá não é que ele não pagou ninguém nunca, porque tanto processo da época dele que está surgindo agora por falta de pagamento, cara. O que houve? Ele resolveu juntar o dinheiro no cofrinho e falar, não vou pagar ninguém, vou juntando? Como é que funcionava isso? As prioridades lá da gestão Abad, eles sempre tentaram colocar primeiro lá o ato trabalhista, esses pagamentos de dívidas maiores para evitar penhoras maiores e foram jogando por debaixo do tapete as coisas, entre aspas, menores, né? E isso... E sem contar os erros absurdos, né? Eu acho que ninguém nunca mais vai cometer, como demitir jogador pelo WhatsApp. Então, tudo isso aí tá... Não, detalhe, e teve jogador que demitiram que estava lesionado. Você nem podia demitir. Gente... Exatamente, o caso do Marquinho. O Marquinho, ele foi demitido, ele estava com uma lesão, tanto que o Marquinho processou o clube por causa disso, e o Fluminense está pagando um acordo aí pesadíssimo com o Marquinho, porque a demissão dele aconteceu porque ele estava lesionado. Foi indevida. Exatamente, indevida. E teve uma outra situação que está em processo ainda, que foi a demissão do De Amores. O De Amores estava se recuperando de lesão. Não foi demissão.
Na verdade, não foi uma demissão. Assim, acabou o contrato de Amores, o Fluminense, em tese, é obrigado a renovar por pelo menos 3 ou 6 meses até que ele se recupere. Porque Entendi. ele se machucou treinando no clube. Um acidente E, de trabalho. exatamente. E aí o Fluminense, o que fez? Achou que o atleta estava em condições plenas para continuar e falou, não, 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 nós não vamos renovar. E o De Amores foi lá e processou. Lembrando que o De Amores recebeu ao todo no Fluminense, quer dizer, teria que ter recebido 1.200.000 reais. O salário dele era de 100 mil reais. Ele ficou um ano Décimo e... terceiro, bota 1.200.000, 1.300.000, aí de repente. Exatamente. Então o processo dele não é um processo barato, não é para um jogador que não jogou. Sim. Então é complicado, é complicado. Não foi o único também, né? O Matheus Gonçalves, que foi até para o Ceará, que está sendo vendido agora até para o México, se não me engano, acho que é México. Também não jogou praticamente, entrou 2 jogos, foi muito, se eu não me engano, né? E foi que processou também o clube. Processou, até Danilinho processou o clube, cara. Até Danilinho. Pô. Vou processar o clube também, cara. É um absurdo. Não. Se você é sócio, por exemplo, e ficou de receber aquelas recompensas lá da gestão Abad, quando você completasse um ano, que essas recompensas só chegaram depois de 2 anos e meio, quando o Mário Bittencourt entrou. Assumiu. Poderia ter processado. É porque o torcedor... Cheio de processo. É porque o torcedor que é apaixonado não vai fazer isso. Lógico. E eles abusam dessa confiança. Porque em algum momento você vai chegar no seu limite e você, pô, não, estão me sacaneando. Eu vou fazer. E aí ainda acontece uma outra coisa muito engraçada que tem no Fluminense, que é a máquina de destruir reputações. Porque eles fazem com que, de certa maneira, através de fakes, através de grupinhos de WhatsApp, através de entes políticos, eles fazem com que o torcedor comum transforme a vítima no vilão. Exatamente. O cara ficou lá trabalhando no clube, sei lá, durante 80 meses, recebeu 60 e ficou sem receber 20 meses, ele está processando o clube. Tá errado. O cara vira vilão. Então, o Fluminense faz isso não é de hoje. Muita gente vira vilão nesse clube por conta disso. E as pessoas não entendem porque é aquilo que a gente já discutiu, Júlio. Paixão. Eu posso falar mal, eu posso criticar, mas se alguém faz alguma coisa que vai prejudicar o meu clube, eu fico puto, fico chateado. As pessoas não têm esse discernimento em determinados momentos. Porque a pessoa esquece um pouquinho, às vezes, o que acontece? Que a pessoa está processando o clube, evidentemente, mas é por causa das pessoas que estão lá dentro. Ninguém tem nada contra a instituição Fluminense Futebol Clube. Acho que o jogador não vai achar, odeio o clube Fluminense. Não é odiar o clube Fluminense. Mas os profissionais que ali estão à frente do clube é que geram essa situação, que criam essa situação. E são os que têm que ser cobrados. Na verdade. Eu até perguntei para você a questão do Abad, que você me explicou agora. A questão que eu te perguntar sobre o Peter também. O Peter, quando ele saiu no final do mandato e passou o bastão para o Abad, o Abad só foi eleito mesmo pelo apoio do Peter. Sim. Porque, na verdade, você não teria ninguém, nem tinha um no Abad. Não só do Peter, como do Pedro Antônio, que na época estava bem popular por conta do CT e tal. CT, né? A questão do CT. Uhum. Cara, o Peter, ele saiu muito com um discurso de que tinha equilibrado e sanado as contas do clube para quando o Abad chegar lá, abrir aquela caixa de Pandora. Você que trabalhou com o Peter, é loucura ou é cara de pau? Foi loucura ou cara de pau da parte dele, aquilo lá? Eu acho o Peter, ele tinha uma assessoria que era muito conivente, tinha medo dele. O assessor não pode ter medo do... Se eu te assessoro e tenho medo de você, eu nunca vou chegar para você e falar, tá errado. Sim. Tá errado. Sabe? Então, parecia que os assessores andavam assim na corda bamba. Eu não vou contrariar porque eu sei que eu posso ser demitido. Eu não vou contrariar porque eu sei... Isso eu estou falando da assessoria institucional, no caso. Uhum. Não vou contrariar porque eu sei que eu posso ser demitido. Não vou contrariar porque eu sei que isso vai me prejudicar. Então, tinha muito a cara de... E eu sinto muito isso também hoje, na gestão atual, tá? Porque parece que as pessoas, às vezes, têm medo de dizer não pro Mário, sabe? Ô, Mário, isso tá errado. Se você falar isso, nego vai te caçar, nego vai
Falar mal. Você não deve chegar numa coletiva, Mário, e falar. Se você não deu 2 treinos, você não pode falar sobre isso. Pô, isso é óbvio, Mário. Tá errado. Você não pode falar isso. Parece que falta alguém para chegar assim, ó, olha, tá errado, não faz isso. É o que acontecia com o Peter. O pessoal que trabalhava com o Peter, na época, principalmente na segunda gestão do Peter, parecia que tinha muito medo, que era melindrado em relação a isso. Então o Peter falava as coisas que ele achava que tinha que falar em muitos momentos. E não estava nem aí. Ninguém botava filtro nele, ninguém botava freio nele, né? Não. Quem botava freio no Peter, conseguiu botar até um certo momento, foi o Jackson Vasconcelos. E muita gente fala mal, mas o Jackson Vasconcelos botava freio no Peter. Agora, depois que o Jackson saiu, virou a casa da mãe Joana ali, na cabeça do Peter, porque o Peter ele não sabia agir sob pressão, e para ele era melhor ele omitir determinada informação ou até usar desse artifício da cara de pau do que simplesmente falar a verdade e tomar porrada depois, no sentido figurado, né? Tomar de ser criticado durante a gestão dele. Então, assim, por isso que eu entendo que foi uma cara de pau mesmo do presidente, do ex-presidente do Fluminense, falar que estava tudo sanado, que o clube estava bem, que as coisas estavam bem. Aquilo ali foi discurso político. Você não vai ver nenhum político aí que está deixando o cargo falar, realmente, eu deixei tudo ferrado. Tem muita dívida aí para o meu sucessor. Até porque se ele falasse isso e apoiasse o Abad não ia ser eleito. E uma perguntinha agora, até uma pergunta que me surgiu agora. Você acha que o Abad sabia da situação ou também foi emblomado, também engabelado pelo Peter também? Acho que ele também acreditou no Peter também, ou ele sabia da situação? Eu acho, o Abad, muita gente não vai lembrar, o Abad era presidente do Conselho Fiscal. Pelo amor de Deus. Se ele não sabia, ele não deveria nunca ter sido presidente do Conselho Fiscal. Então, porém, omissão ou incompetência, né? Porém, o Abad dizia, e muitos correligionários da Sócio ali, do Abad, na época, dizia que nem tudo passava pelo Conselho Fiscal. E aí eu fico me perguntando, para que existia um Conselho Fiscal, então? Exatamente. Mas nem tudo passava. Então, que ele descobriu muita coisa só depois que ele entrou, mesmo entrando, sendo presidente do Conselho Fiscal. Cara, mas é estranho isso, né, cara? A minha opinião nas duas situações, o Abad sai como errado. Porque se ele estava sabendo e se fez de mudo, ele errou porque mentiu. Se ele não estava sabendo, ele errou porque ele era um presidente de conselho fiscal incompetente. Então, assim, não tem salvação nesse sentido. Assim, eu acho que o Abad não era figura para ser. Acho que todo mundo que estava vivendo ali, acho que o próprio Abad hoje em dia entende isso também, que ele não era a pessoa para ser presidente do Fluminense. Ele não é. O Abad é zero carismático, é zero. Não tem liderança nenhuma. Não tem. Ele é zero persuasivo. A retórica dele não se compara. O Mário pode ter todos os problemas do mundo, mas o Mário sabe falar. Sim. O Abad nem isso. O Abad ele pisava muito em ovos por conta disso, porque a própria imagem dele jogava contra ele. Parecia um anti-herói ali, sabe? Um anti-herói sem nenhum tipo de apoio, porque a própria Sócio aos poucos foi se afastando do Abad. Tanto que ele teve que terminar ali a gestão dele antes mesmo do final do mandato. Sim. Não era pessoa. O Abad, para mim, sabia, não de tudo, mas sabia de boa parte das coisas, até porque ele sempre foi um dos líderes da Sócio, assim como Danilo Félix, assim como Rogério Félix e tantos outros. Então, assim, eu não acredito que o Abad sabia de tudo. Acho que não. Mas também ele não chegou ali como coitadinhos, nossa, foi pego de surpresa. Sabia. Tinha noção que a coisa não era aquele mar de rosas que o Peter cantava, até porque é aquilo que eu te falei, Júlio. Não adiantava nada o Peter chegar e falar que a gestão não foi do jeito que ele gostaria que tivesse sido, e o Fluminense está com dívidas aqui, ali, acolá, que tem 850 processos contra o clube, porque se ele falar isso e manifesta o apoio ao Abad, quem é que vai votar no Abad? Sim.
Não Ele tinha não como. bota a situação nunca de novo no poder, evidentemente. Exatamente. E ainda tiveram o apoio-chave do Pedro Antônio, que você, não sei se você vai lembrar, mas deve lembrar, que ficava o Mário e o Peter ficaram brigando ali até o final pelo apoio do Pedro Antônio, cada um atrás do outro, enfim. Mas aí, no final das contas, o Pedro Antônio optou pela gestão, até por conta da amizade que ele tinha com o Peter Ciência na época. Eu acho que até hoje, inclusive, são amigos. E deu no que deu, né? A gente sabe que deu no que deu. Prometeram um CT entregue, o CT até hoje não tá completo. A parte lá virou um mausoléu, virou um depósito, a parte onde deveria abrigar jogadores. É um Esse é um depósito. hotel, né? Exatamente, o hotel virou um depósito. Assim, depósito de tralhas. Meu Deus. Parece um museu abandonado. Aí você vai me perguntar, você entrou lá para saber? Não, mas eu vi. Tem gente que já mostrou para mim como é que tá a situação. E já foi dito isso em rede social e nunca ninguém desmentiu. Né? Nunca Não. ninguém me disse, olha, é absurdo, não. Quer dizer, a gente sabe que é assim mesmo. Não, e no meio disso tudo ainda tem uma coisa engraçada. O Fluminense deve 7 milhões de reais ao Pedro Antônio. Isso eu sabia também. E o presidente Mário Bittencourt, desde que entrou como presidente, né, desde que assumiu o Fluminense no ano passado, no meio do ano passado, não chamou o Pedro Antônio para conversar, para falar, Pedro Antônio, vem cá, vamos falar sobre essa dívida aí, vamos tentar parcelar, vamos ver como é que fica. Não, simplesmente finge que não existe, que não está lá, né? E as pessoas estão entendendo que a estratégia, isso algumas pessoas internas, né? Entendem que, eu não sei, eu acredito que não seria isso, acho que é mais para fingir assim, vou fingir que não é comigo, vou esperar ele se manifestar. No caso, o Mário pensando com relação ao Pedro Antônio. Mas muita gente acha que isso é estratégia para forçar o Pedro Antônio a processar o Fluminense e aí inviabilizar o apoio do Pedro Antônio ou até uma própria candidatura do Pedro Antônio nas próximas eleições. Ou seja, a intenção, teoricamente, essa teoria seria queimar a imagem do Pedro Antônio, né? Exatamente. Só que o Pedro Antônio é milionário, o Pedro Antônio é paciente, ele já falou comigo, olha só, se eles estão esperando que eu vou processar o clube, eles vão ter que esperar aí bastante tempo. Talvez alguém processe, se eu morrer, minha família provavelmente vai processar. Mas eu estou vivo, estou bem, não sei qual é a motivação deles em não conversar comigo, mas eu estou aqui, inclusive para ajudar o Fluminense. Pedro Antônio já falou comigo, inclusive, que Pedro Antônio, sendo bem sincero, assim, ele é contra ali a revitalização das Laranjeiras, assim como o Mário já se posicionou contra. Mas o Pedro Antônio, diferente de outros, foi o único que apresentou um projeto, por mais discutível que seja, foi o único que apresentou um projeto plausível. Daquele estádio alternativo, né? Estádio alternativo ali, usando os equipamentos da prefeitura, que ele já tinha conseguido o aval do prefeito Crivella, do ex-prefeito Crivella na época, para utilizar ali o terreno daquela arena ali da Barra, ali no... Sim. Onde tem o Rock in Rio, que agora esqueci o nome do local. Enfim, aí seria um estádio para 25 mil pessoas, só que assim, é na Barra, né? É uma localização discutível, porque a gente sabe que muitos torcedores do Fluminense são de Niterói, Zona Sul, Baixada Fluminense, e a Barra não é tão simples assim. Sim, o acesso não é tão bom. Não é tão simples de chegar assim como, por exemplo, o Maracanã da vida, até mesmo as Laranjeiras. Sim. Mas Pedro Antônio apresentou. Assim, a gente hoje em dia está refém de tanta coisa, Júlio. Por exemplo, o Fluminense não joga no Maracanã, mas tem que pagar lá a taxa, sem público, por conta da pandemia. Já são quase 3 milhões de reais de prejuízo só do Campeonato Brasileiro. Só no Campeonato Brasileiro. Já são quase 3 milhões de reais de prejuízo. Aí você imagina, se o Fluminense tivesse as Laranjeiras revitalizadas, que o grupo que propõe essa revitalização, ele não propõe com o dinheiro do clube, ele propõe em buscar investimentos externos, né?
para poder fazer o projeto. Mas aí só precisaria do aval do clube para, ok, pode procurar, e o clube está reticente a isso até hoje. Né? Precisa da autorização do Fluminense. Eles tinham autorização até o final do ano retrasado, até 2019, não, até dezembro de 2019. Desde que entrou 2020, o Mário deu essa autorização para que eles falassem em nome do clube para procurar investimento. E o próprio Sérgio Poggi, que é um dos líderes do grupo, ele já disse que tinham empresários interessados na época, só que eles não poderiam dar prosseguimento porque era até criminoso falar em nome do Fluminense sem ter autorização do Fluminense. Sim. E aí ficaram de mãos atadas. Assim, eu fico pensando, a gente publicou recentemente, vai ter até uma reunião agora, vai ter uma reunião do Conselho Deliberativo. Eu não sei se eu deveria estar falando isso porque o programa é gravado, né? Pode ser que ele vá depois da reunião. Que dia é a reunião? Então, vai ter um encontro aí no Conselho, né, Deliberativo, para discutir essa questão da revitalização das Laranjeiras e tal. Foi feita uma carta de 88 sócios proprietários pedindo para explicar por que o clube não faz a revitalização, não libera para que progrida o projeto de revitalização, já que não vai ter dinheiro do clube. Qual é a explicação para não liberar? Sim. E estão esperando a resposta até hoje, por isso foram obrigados a pedir para o conselho interceder, porque é uma coisa que parece ser tão óbvia, do tipo, cara, é igual tu tá gripado, vai tomar vitamina C depois que tá gripado? Sim. Tudo bem, talvez não melhore, mas mal não vai fazer. Não, é como você tem um carro velho, ferrado, largado lá, alguém fala, eu posso consertar teu carro? Eu posso reformar? Não, mas eu não vou te cobrar nada, só quero reformar teu carro. Ele tá parado aí, enferrujando, posso? E vou dizer, não? Gente, ele tá parado lá, não tá funcionando para nada. Tenta lá, amigo, vai lá. Tenta arrumar. Então, você vê, faz sentido. Hoje em dia, 4 milhões de reais é cerca de uma folha mensal do Fluminense, do time profissional, cara. E a partir do momento da pandemia, por que os jogos não poderiam estar acontecendo nas Laranjeiras, né? Mandando um campo lá, não vai ter público mesmo, não vai ter nada, joga lá. Mas aí você falou. A grande desculpa, duas das grandes desculpas é a questão da iluminação para jogo depois das 5 horas da tarde e a questão da transmissão para a TV, né? Das exigências aí, mas são situações que não sei se são facilmente corrigíveis, mas não são impossíveis. Até porque já teve jogo nas Laranjeiras. A iluminação, eu não sei. A iluminação não sei, mas o Sport TV tem transmitido o Sub-17 e estão jogando a câmera do lado oposto, né? Não nas tribunas, estão jogando a câmera aqui, bancada em cima. E olha, tem ficado perfeito. Lindo de se ver. A iluminação pode ter sido um problema, mas a questão de transmissão é balela, porque tem como ser feito. Não, tem como ser feito, tem. Só falta vontade política, falta vontade, porque assim, depois de tanto que o Mário disse não, eles chegaram a falar, vamos fazer agora, e não ficar com os méritos, não ficar com os louros depois de ter feito a revitalização das Laranjeiras por querer, porque tá na base da pressão, né? Da pressão. Sócio proprietário, conselheiro, um monte de gente colocando pressão para fazer isso. E assim, não é outro argumento que utilizam muito é que se revitalizar as Laranjeiras vão deixar o Maracanã de bandeja para o Flamengo. Porra, me poupe, né, cara? Todo mundo sabe que nas Laranjeiras não vão conseguir colocar mais do que 15 mil pessoas. É para jogo contra o Americano, é para jogo contra o Coritiba à noite, numa quarta-feira, 9h30 da noite, sabe? É jogo para jogo contra o Goiás. Exatamente. Sabe? Não é igual, basicamente o que o Atlético Mineiro fez com a Independência. E nem era dele, que nem é dele. Sim. E o Atlético foi campeão da Libertadores assim. Isso é que é pior. O Atlético foi campeão da Libertadores mandando jogos no estádio que não cabe 20 mil pessoas. E jogava no Mineirão nos jogos mais importantes, botando 70 mil lá, 65 mil. Então, o que custa? Pô, a Vila Belmiro não cabe 15 mil pessoas.
E aí, o que custa o Fluminense tentar fazer isso? Sabe, não é uma reivindicação de agora, não é algo que você está pedindo para o clube tirar dinheiro dos esportes olímpicos, que é uma entidade santa ali no Fluminense. É. Não é para você tirar dinheiro de nada, é você liberar um grupo para tentar buscar recursos para fazer a revitalização das Laranjeiras. Os caras já disponibilizaram ali toda a mão de obra intelectual, sabe? Para isso, tem engenheiro envolvido, tem arquiteto envolvido, tem gente, assessor político envolvido, tem vereador envolvido, tem uma par de gente envolvida aí. Poxa, qual é o problema de liberar para tentarem, pelo menos, ver a possibilidade de mandar, sei lá, 10 jogos num ano nas Laranjeiras? Não vai matar ninguém. Os 10 jogos que você sabe que não vai ter público. Sim.